Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. Em setembro eu recebi de novo mais de 30 livros, então o book haul tá recheado. Aproveita a vinheta pra já se inscrever se você ainda não tiver se inscrito aqui no canal, que depois dela eu já mostro pra vocês tudo aquilo que eu recebi ao longo do mês. Já vou de novo direto ao ponto pra gente não ficar enrolando. Com o Grupo Editorial Record recebi vários livros diferentes, a começar pela prova de um dos lançamentos dele, que vai sair pela editora Galera Record, que é o As Três Partes de Grace. Aqui a gente vai ter a história de 3 adolescentes diferentes. Cada uma dessas histórias vai abordar o tema da família. É um livro que vai abordar também a temática da adoção e pelos comentários aqui parece ser uma leitura bastante sensível e emocionante. Também pela Galera Record eu recebi um livro que eu já tinha recebido no mês anterior e agora eu recebi mais um exemplar, então fiquem de olho que eu vou fazer sorteio dele em alguma das minhas redes sociais, que no caso é o Mortos Não Contam Segredos. Já tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Esse aqui é um thriller policial young adult, então ele acaba sendo uma leitura que é tanto instigante quanto gostosa da gente fazer, e vai trazer uma jovem chegando na cidade onde a mãe dela cresceu, em que 2 garotas desapareceram, e um novo desaparecimento agora vai fazer com que essa jovem se envolva ali nas investigações. Outro thriller que eu recebi, mas agora não é mais um thriller young adult, publicado pela editora Record, é o A Corrente, do Adrian McKinty, que foi uma das leituras mais angustiantes e ágeis que eu fiz ao longo desse ano. Aqui a gente tem uma corrente de sequestros, em que pais, pessoas que nunca se imaginaram como criminosos, se veem obrigados a sequestrarem crianças para terem suas próprias crianças libertas. Um thriller psicológico que eu também li esse ano, mas que eu ainda não tinha recebido a versão finalizada do livro, é A Paciente Silenciosa. Aqui a gente tem a história de um terapeuta que ele pega o caso de uma paciente que ela tá há 7 anos sem falar uma palavra sequer, e ela foi internada logo depois de ter matado o próprio marido. O que eu mais gostei de ver nessa edição finalizada é que a capa do livro ela realmente parece a tela de um quadro, o que tem muito aqui a ver com a história. Em parceria com a editora Veras, eu recebi um romance de época que eu já tinha comprado pra mim, então esse aqui é um exemplar extra que também vai ser sorteado pra vocês em algum momento, que é o Lágrimas de Amor e Café, da Babi Assetti. É um romance de época que se passa aqui no Brasil, no início do século XX, no momento da imigração de italianos aqui pro Brasil. Vai se passar numa fazenda de café, em que a esposa do dono daquela fazenda vai estar vivendo um casamento abusivo, até ela conhecer um dos empregados daquela fazenda, que é também um imigrante italiano. E outro romance de época que eu recebi, porém publicado pela editora Bertrand Brasil, é o Alguém para Amar, da Judith McNaught, que é o 3º livro da série Sequels da autora. Já com a editora Arqueiro eu recebi alguns livros diferentes. 2 deles foram entregues aos parceiros da editora durante a Bienal do Rio, e um deles foi o Corajosa Sim, Perfeita Não, que é um dos lançamentos da editora Sextante. É uma obra de não ficção, em que a autora ela vai trazer diversos conselhos e ensinamentos, tanto da vida pessoal dela, quanto de diversos depoimentos que ela recolheu, né, pra poder escrever esse livro, e que tem o intuito de empoderar as mulheres, falando que a gente não precisa ser perfeita, que a gente pode sim ser ousada, corajosa, e não delicadas e contidas como nós fomos ensinadas a ser. E eu também recebi o novo livro da Thalita Rebouças, Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz, que é o 3º livro dessa série da Thalita Rebouças, e que aqui vai trazer a história da Valentina, que é meio que considerada a vilã dos 2 primeiros livros, mas que aqui a gente vai conhecer a história dela e ver que a vida dela não é assim tão perfeita quanto todo mundo julga. O livro também vai tocar em temáticas que são bastante importantes, vai trazer a questão dos distúrbios alimentares, tudo isso por meio da narrativa leve e divertida, e no caso sensível, da Thalita Rebouças. Também recebi o lançamento da Jill Mansell, Onde Mora o Amor, que é mais um livro da coleção Romances de Hoje, e aqui a gente vai ter a história do Dexter, que é um jovem solteiro que mora muito bem em Londres, e que vai ter a vida dele totalmente modificada quando ele recebe a guarda da sobrinha dele, que é um bebê de 8 meses, após o falecimento da irmã dele. Então ele resolve se mudar para uma cidadezinha do interior, e lá ele vai conhecer a vizinha dele, que é uma mulher que ela já teve um passado amoroso um tanto quanto problemático, ela tem vários traumas. Por fim, eu recebi também O Tempo de Regresso, da Christine Hanna, que é uma das minhas autoras favoritas da vida. Esse é um livro que ela escreveu lá no comecinho dos anos 2000 e que vai trazer a história de 2 irmãs que tiveram as relações cortadas muitos anos atrás, quando uma delas precisou tomar uma difícil decisão que acabou magoando muito essa outra irmã. Já com a editora Intrínseca eu também recebi vários livros diferentes. Um deles foi O Teto para Dois, da Beth O'Leary, que é um livro que eu me apaixonei, fiz um vlog de leitura sobre ele. É uma comédia romântica muito divertida, gostosa de ler,
rolê e que traz também temáticas que são importantes a partir da história de duas pessoas que dividem uma mesma casa, dividem o mesmo teto, mas eles alternam os horários, então eles nunca se encontram nessa casa e a relação que eles desenvolvem é toda por meio de post-its que eles vão deixando ao longo da casa. Eu recebi também o Inspeção do Josh Malerman, que é o mesmo autor de Caixa de Pássaros. Aqui a gente vai ter a história de jovens vivendo em um internato em que eles acreditam que só existe aquilo no mundo, que todos eles são filhos do dono desse internato, mas um dos jovens começa a se questionar se existe algo além daquela torre onde eles vivem. Do outro lado da floresta onde fica esse internato, existe mais um internato que é um tanto quanto similar, mas ao invés de ser para garotos, ele é para garotas, e uma das jovens ali também vai começar a se perguntar a mesma coisa, até que os dois vão se encontrar e eles vão descobrir uma coisa que eles não deveriam. Outro lançamento da Intrínseca é o Contato de Emergência, que vai trazer a história de dois jovens que são um tanto quanto solitários. A garota aqui, ela tá saindo do ensino médio, ela tá vendo a chance dela de ir finalmente pra faculdade como um recomeço na vida dela. Já o garoto tá passando por problemas financeiros, ele enfrenta problemas na casa deles, e aí a partir de uma troca de mensagem entre os dois, em que era pra eles serem contato de emergência um do outro, vai surgir toda uma relação que vai se desenvolvendo também por essas trocas de mensagens via celular. E aí eu recebi a caixinha 12 dos Intrínsecos, que foi a caixinha comemorativa de 1 ano do clube. Ela veio com um cartão postal, né, de Um Caminho para a Liberdade, que é o livro do mês e lançamento da Jojo Moyes, que inclusive teve a estreia dele mundial nessa caixinha. Vieram também esses marcadores de imã, que são uma gracinha. E aí a gente tem a revistinha do clube, né, que é de praxe, que acompanham todos os kits. A gente tem o livro, que tá nessa edição roxinha linda. Veio com marcador aqui dentro. E o livro vai trazer a história, então, de uma protagonista que ela vai sair da Inglaterra pra morar nos Estados Unidos. Ela acha que ela vai ter, então, uma vida muito liberta lá, mas o que ela encontra é o oposto disso. A história se passa pós-depressão nos Estados Unidos. Ela vai ter que lidar com toda a repressão, o machismo que existia ali no ambiente em que ela vivia. E ela vai se unir a outras 4 mulheres em situações semelhantes. E é através da união entre essas mulheres que elas vão encontrar forças, e elas vão montar uma livraria itinerante a cavalo através disso tudo, então que elas vão ter essa busca por liberdade delas. E além disso, essa caixinha 12 veio com um livro extra, que é o 100, que é esse livro gracinha, todo ilustrado, em que ele vai trazer de 1 a 100 coisas que a gente aprende em cada uma das vidas. Então, há 1 ano, o que você aprende? Com 2 anos, com 3, com 30, com 40. Então ele vai trazer realmente todas as fases da vida e os aprendizados que vêm com elas. Recebi também 2 lançamentos da editora Pausa. Um deles foi A Queda do Lord Drazan, que vai trazer a história de uma mulher que ela vive com a mãe nas terras de um conde, até que esse conde chega pra elas e avisa que elas vão ser despejadas de lá. Só que antes disso acontecer, o conde acaba sofrendo um acidente, ele é encontrado por essa jovem na estrada e quando ele acorda ele não se lembra de quem ele é. Então a jovem resolve dizer que na verdade ele é um servo dela. E eu recebi também o livro July, que é o primeiro livro da série Until Her. E aqui a gente tem um romance erótico no qual a protagonista ela é muito reprimida e controlada pela família até ela conhecer um bad boy que vai mudar toda a vida dela. Com a Saraiva eu recebi 2 livros diferentes. Um deles foi o Diário de Anne Frank, edição importada, paperback, de bolso, e que tem uma introdução da Eleanor Roosevelt. Eu recebi também o livro de ficção científica do Philip K. Dick, o Blade Runner, que vai trazer aqui uma terra decadente, em que o protagonista, que é um caçador de recompensas, vai ter que perseguir e aposentar 6 androides foragidos que se passam por humanos. Um livro que eu comprei via financiamento coletivo foi o Gisele, da Thaís Rocha, que é um livro baseado no balé Gisele. Vai trazer a história da Gisele e da Clara. É um livro que ele vai ter ali alguns toques de terror, e pra quem quiser, ele tá disponível também na versão física lá na Amazon e em e-book também. Passando pras minhas comprinhas da Bienal, eu comprei os 3 livros do Estevão Ribeiro, que trazem o Hector e o Afonso, os passarinhos. Um desses livros aqui, que é o terceiro, ele é todo baseado em vida de escritor, então são tirinhas voltadas a esse mundo literário. Eu comprei também o Atlas Imaginado de Lugares Hagiográficos, da Ana Cristina Rodrigues, que vai trazer um universo fantástico, com personagens um tanto quanto diferentes, uma busca por si mesmos. Entre os personagens a gente tem um homem morcego, a gente tem um cavalo que vai acompanhar o trio de personagens principais, a gente tem um rei mecânico que tá sofrendo exilado porque ele comprou demônios pra se tornar mais poderoso, e uma
jovem que a única coisa que ela tem como pista do passado dela é um livro que ela carrega e que tá em branco. Eu comprei também O Céu Sem Estrelas, da Elis Figueiredo, que vai trazer a história da Cecília. Acabou de completar 18 anos, mas ela tá passando por um momento bem turbulento da vida dela. Ela perdeu o emprego, teve uma briga horrorosa com a mãe dela, então ela resolve passar um tempo na casa da amiga. E é lá que ela vai conhecer um jovem, que é o Bernardo, mas os dois estão enfrentando seus próprios conflitos. Esse aqui é um livro que vai falar muito da questão dos transtornos mentais e também já foi muito elogiado pelos mais diversos leitores. Lançamento da Verus, eu comprei também o Primeiro Contato, do Pablo Zorzi, que é um livro que vai se passar em 1977. Um estudante de astrofísica, ele vai descobrir um sinal que pode comprovar a vida extraterrestre. Só que ele também vai passar por diversos impedimentos em relação a essa descoberta, e ele também promete ser um livro cheio de reviravoltas, que embora seja uma ficção, ele também traz fatos reais da história. Minha outra compra foi o 15 Dias, do Vitor Martins, que foi o primeiro livro que ele lançou pela Globo Out. E aqui a gente tem a história de um jovem, o Felipe, que ele tá muito ansioso pelas férias dele, que prometem ser super tranquilas, até ele descobrir que a mãe dele vai abrigar um dos vizinhos dele, por quem ele tinha um crush há muito tempo, e todas aquelas férias que eram pra ser super tranquilas, na verdade elas vão ser carregadas de tensão e diversas outras emoções. E aí eu aproveitei pra pegar também na Bienal um livro que eu tinha comprado em financiamento coletivo, que foi o De Repente Nós Dois, da Débora Strogo. Tá disponível também lá na Amazon e que vai trazer como protagonistas melhores amigos, que sempre foram amigos, até que eles resolvem fazer um cruzeiro juntos, e nesse cruzeiro eles vão descobrir que talvez eles sejam mais do que apenas amigos. E aí, aproveitando, a autora também me deu de presente o Sempre Foi Você, que é um spin-off do Inesperadamente Você. São livros que você pode ler de forma separada, mas isso aqui traz alguns spoilers do Inesperadamente Você, então se você pretende ler os dois, é melhor começar pelo outro. O protagonista desse daqui é irmão do protagonista do Inesperadamente Você, e aqui a gente vai ter aquela história em que o casal vai se conhecer. Inicialmente, eles terem apenas um relacionamento casual, mas a mocinha vai se apaixonar, enquanto o mocinho vai continuar não querendo nada sério. E aí, pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês alguns dos presentinhos que eu ganhei esse mês. Parte deles eu ganhei também na Bienal. Um deles eu ganhei essa edição linda de Orgulho e Preconceito, que eu ganhei da Anne e da Paloma. Gente, essa edição é em japonês. Ela veio do Japão mesmo e eu me encantei, meninas, eu amei, muito obrigada. Da querida da Evelyn eu ganhei Persuasão, da Jane Austen, então mais uma edição linda pra minha coleção. Evelyn, muito obrigada, de coração, eu amei. E no lançamento de Livre Pra Recomeçar, que aconteceu em São Paulo, e eu fiz mediação do bate-papo, eu recebi também vários presentes de várias leitoras, ganhei muito chocolate, que não existe mais, porque eu já comi, mas eu vim mostrar pra vocês os livros que eu ganhei de presente. E esses livros eu ganhei de uma mesma pessoa, que foi a Amália. Primeiro, ela me deu essas duas edições, são romances de banca baseados em A Bela e a Fera, então ela sabe que eu sou fã de A Bela e a Fera e por isso ela me deu. Esse aqui é o A Bela e o Barão, da Deborah Hale, e esse aqui, A Bela e a Fera mesmo, do Taylor Ryan, que é uma coleção da Júlia de época. Além desses dois romances de banca, ela me deu também, eu te devo, uma da Sophie Kinsella que eu ainda não tinha, e eu dei um gritinho assim que eu recebi esse livro, eu tava louca por ele. Amália, muito obrigada por todo o carinho. E foi isso, gente, book haul de novo recheado. Já conta aqui pra mim nos comentários quais desses livros vocês já leram, se vocês ficaram interessados em ler. E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas aquelas coisas que ajudam muito por aqui, e me siga também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária, que lá a gente costuma ter um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.